Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, nesta noite, na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Como título desse texto, nós temos na Bíblia o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também as boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Porque se estivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nesta noite pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, e somente ela tem o poder de nos santificar. Foi assim que o Teu Filho orou: ó Deus, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Que nesta noite sejamos santificados por esta palavra, ó Deus, por esta verdade das Escrituras Sagradas. Que a nossa vida, ó Deus, seja transformada pela Tua Palavra. É a nossa oração, suplicando também que o coração de cada um de nós esta noite esteja pronto, receptível, direcionado pelo Teu Espírito Santo, para receber de bom grado a Tua Palavra, de receber, ó Deus, com um coração completamente reflexivo de tudo aquilo que vai ouvir, com o interesse de pôr em prática na vida diária. Fala conosco de uma maneira toda especial. Fala com cada um aqui individualmente, em suas necessidades, ó Pai, a respeito da Tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém? O tema da nossa reflexão, amados, nesta noite é: por que ir ou por que vir à igreja? Você, quem sabe, tem uma resposta para essa pergunta,
por querer ou porque vir à igreja? Essa tem sido uma constante pergunta ou uma constante afirmação de muitas pessoas em nossos dias sobre a necessidade de frequentar, de participar de uma igreja. E se alguém lhe perguntasse, hoje, agora, você estaria pronto para responder a essa pergunta? Um cristão precisa ir à igreja? Qual seria a sua resposta? É possível uma pessoa ser cristã e não ser membro de uma igreja? Lógico que abriremos aqui um parênteses ou uma exceção para aqueles que estão acamados em casa ou em hospitais, impossibilitados de se locomoverem para vir ao templo, à igreja e cultuar a Deus conosco. Seria possível alguém que se diz cristã e não ser membro de uma igreja? É possível isso? Irmãos, cada dia que passa, cresce uma corrente de pessoas no mundo chamada de desigrejados. E normalmente os desigrejados são pessoas que estão descontentes com a igreja, porque a igreja, ela criou um grau de expectativas em relação à igreja, e a igreja não correspondeu às suas expectativas. Ela criou, quem sabe, algumas normas, alguns princípios pessoais, daquilo que ela espera de uma igreja, e que essa igreja de repente não tenha correspondido aos desejos e às suas expectativas, e por isso ela se torna uma desigrejada. E é triste, é lamentável alguém pensar que essa expressão, esse termo tem algum sentido real e verdadeiro na vida de um verdadeiro cristão, de que um verdadeiro cristão de fato possa ser um desigrejado. Se alguém pode pensar dessa forma, é um pensamento equivocado, por várias razões. Ainda que a briga ou a revolta, a chateação, a rebelião de alguém seja com a igreja como corpo local, ainda assim, essa pessoa se esquece que a igreja somos nós. A pessoa às vezes pensa na igreja apenas como instituição, mas a igreja somos nós. E esta é a grande frustração dos desigrejados, porque se a igreja somos nós, não temos como fugir de nós mesmos. Estará o tempo inteiro nu e patente aos nossos olhos a nossa necessidade de congregar, de ter comunhão, de ter relacionamentos saudáveis, de conviver com as pessoas. E essa é a grande frustração dos desigrejados. E aí eles insistem em continuar batendo na igreja como uma tentativa de aliviar a culpa de viver sem a igreja. Essa é uma triste e cruel realidade. Irmãos, criou-se inclusive no último censo, na pesquisa, uma coisa que a gente imaginava que fosse impossível, criou ultimamente uma expressão chamada cristão não praticante, ou evangélico não praticante. Tem lá no censo agora essa opção para a pessoa marcar. E a pessoa que não quer vínculo nenhum com a igreja fica aliviado. Finalmente alguém pensou em mim. Agora eu vou poder me manifestar. Eu vou poder me desvincular da igreja, porque agora até o censo, até o governo brasileiro me reconhece que eu tenho direito de ser um desigrejado. Que descoberta terrível alguém pode fazer. E os números impressionam, irmãos. Somente durante um período de 6 anos, estou falando de dados passados, de 2003 a 2009, 5 milhões de evangélicos no Brasil
deixaram de ter vínculo com a igreja. De 4%, esses evangélicos aumentaram para 14% em relação ao total dos crentes das diversas denominações. Um salto absurdo. E isso foi apenas um levantamento preliminar da pesquisa de orçamento familiar do IBGE. Não é dados, e são dados antigos, inclusive. Agora, 6 anos depois, podemos imaginar que a coisa esteja num nível muito mais elevado. E mesmo assim, esse grupo de pessoas que se autodenominam desigrejados continuam compondo o grupo dos evangélicos do Brasil, para chegar àqueles números absurdos de dizer que há 40, 50, 60 milhões de evangélicos no Brasil. E com muita frequência nós encontramos na mídia pessoas falando, achando que dá ibope falar da capacidade de ser desigrejado. Nós encontramos, por exemplo, Justin Bieber no portal Terra dizendo que não precisa ir à igreja para mostrar a sua fé. Em vez disso, prefere conversar diretamente com Deus. Diz ele: muitas pessoas que são religiosas se perdem. Elas vão à igreja apenas para ir à igreja. Não as estou desrespeitando, mas para mim o foco é oração e falar com Ele. Não preciso ir à igreja para isso, disse Justin Bieber. Daí você vê o comportamento do cara no dia a dia. Esse cara não entende nada de evangelho. Não é verdade? É por isso. Ele não tem um pastor para dar um puxão de orelha nele, para não ficar fazendo esse tanto de besteira que anda fazendo por aí, e etc. Não é verdade? Caroline Selico, não sei se você já ouviu falar nela, mas quando ela deu essa entrevista no Jô Soares, ela ainda era esposa do Kaká. Hoje é ex-esposa do jogador Kaká. Ela disse assim: a igreja é minha casa, é onde a gente tem paz. Ela afirmou em outra entrevista que não sente mais vontade de ir à igreja, pois ela já é uma seguidora que aprendeu tudo que tinha que aprender e já sabe o que fazer. E comentou que agora pensa em seguir a caminhada cristã com as suas próprias pernas. E na entrevista com o Jô Soares, para mostrar que ela estava tão perdida no que estava dizendo e tão longe da palavra de Deus, que ela se dizia assim: inclusive, se a igreja é a minha casa, eu sou a pastora do Kaká. E agora não é nem pastora e nem mulher mais. Então, que coisa lamentável você ouvir pessoas que vão para a mídia e falar uns absurdos desse aí. Mas, e sem se importar com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Antes de você pensar se Justin Bieber está certo, se Caroline Selico está certo, que alguém que você viu comentando lá no Facebook ou no WhatsApp está certo a respeito de igreja, as críticas que se faz à igreja, antes de você pensar, você já parou para pensar o que é que Deus diz sobre isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? E é por isso que nós pegamos esse texto de Hebreus, do livro de Hebreus, para encontrarmos algumas razões importantes para os cristãos, para que eles estejam em suas igrejas locais, para que se participem, razões que muitas vezes são ignoradas por tantas pessoas, mas encontramos na palavra de Deus razões para ir, razões para vir à igreja e para pertencer ao corpo local da igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus, irmãos, é um livro bastante interessante, porque é uma obra incomparável. Fala da obra incomparável do Senhor Jesus. Não há nenhum outro livro na Bíblia que exalte tanto a Jesus quanto o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é um livro de exaltação da superioridade de Jesus com relação à velha aliança,
com relação ao Velho Testamento, com relação à velha religião e etc. É uma exaltação. Hebreus é uma exaltação a Jesus de uma forma muito incomparável. É provável, embora o autor seja desconhecido, a carta não menciona o seu autor, mas é provável que Apolo tenha escrito o livro de Hebreus por várias razões. Ele era um homem muito letrado, eloquente, conhecedor profundo do Antigo Testamento, era amigo de Paulo, muito ligado ao apóstolo Paulo, por isso algumas pessoas até acham que tenha sido Paulo que tenha escrito o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, devido a algumas expressões familiares que é utilizado na carta, que são familiares aos escritos paulinos. Certamente Apolo, como amigo do apóstolo Paulo, tenha sido influenciado pela teologia paulina e tenha escrito, mas também não podemos afirmar categoricamente, apenas algumas observações a partir da leitura de Atos 18, 24 a 28, é que a gente imagina que possa ter sido Apolo, o escritor da carta aos Hebreus. Na verdade, imagino que tenha sido um sermão. Toda a carta aos Hebreus tenha sido um sermão pregado para uma audiência repleta de judeus, por isso é chamado de Hebreus o livro, e um sermão escrito para exortar a igreja a se manter firme no cristianismo e não voltarem ao judaísmo, mesmo diante da perseguição. Porque aquelas pessoas do judaísmo, os hebreus que se convertiam, eles eram pressionados a voltar ao judaísmo. Eles eram enganados, dizendo: vocês podem ser lá e podem ser cá também. Pode ter uma atitude dupla, como se alguém pudesse ser crente e pudesse ser mundano ao mesmo tempo, como se alguém pudesse ser crente e ser católico ao mesmo tempo, como se alguém pudesse ser crente e ser espírita ao mesmo tempo, como se alguém pudesse ser crente e ao mesmo tempo agir como um desigrejado. Coisa que, ao ler o texto sagrado, a carta toda aos Hebreus, especificamente o texto que nós lemos, fala da impossibilidade disso acontecer. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, no texto é que, aliás, no que diz respeito ao texto, todo o livro de Hebreus, é que é todo o livro, essa carta aos Hebreus, assim como o livro de Gálatas, é o tempo inteiro combatendo os judaizantes. Imagina que nos dias de hoje, há muitas igrejas voltando às práticas judaizantes. Ou seja, aquilo que diz a carta de Paulo aos Gálatas, aquilo que diz a carta aos Hebreus, essas pessoas simplesmente desconsideram o que diz esses dois livros sagrados, das escrituras sagradas, e começam a voltar às práticas judaicas, trazendo as festas, trazendo os rituais, os cerimoniais do Velho Testamento, práticas judaizantes, celebrações judaizantes no contexto da igreja. Isso é heresia. E o escritor de Hebreus, quando escreve essa carta, o contexto é exatamente no meio do fogo da perseguição, incentivar os irmãos a permanecerem firmes e convictos na fé que eles abraçaram, na nova aliança do sangue de Jesus. A aliança do sangue de Jesus agora, não mais a aliança do sangue dos animais. Interessante que eles estavam no fogo da perseguição, e ainda assim, dois livros das escrituras sagradas, Gálatas e Hebreus, orientam os cristãos a não voltarem às práticas judaizantes. E agora a igreja pós-moderna, sem nenhum tipo de pressão, simplesmente por querer fazer práticas diferentes na igreja, resolve voltar a práticas judaizantes, desviando totalmente do evangelho da graça e do evangelho da nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, as perseguições e os sofrimentos estavam fazendo o que algumas pessoas ficassem balançadas.
sobre aquelas práticas. E a carta então encoraja, não só encoraja os irmãos a permanecerem firmes, mas fala das trágicas consequências de alguém que volta atrás na sua fé, de alguém que volta atrás na sua convicção. Porque aqui não está falando especificamente da salvação, porque a salvação é algo que não se perde, mas está falando de convicções de fé. E que quando alguém, a ideia do escritor sagrado em Hebreus aqui, é que quando alguém abandona suas convicções de fé, no cristianismo puro e simples, é porque essa pessoa dá provas de que não é uma pessoa convertida, não houve salvação. Por isso não perdeu a salvação, porque não houve salvação. E diz aí, está debaixo do juízo de Deus, debaixo da condenação de Deus. Então, Hebreus 10, 19 a 31 é a conclusão de toda a doutrina de Cristo, fundamentada nos capítulos anteriores, até o capítulo 9. E o autor da carta chega ao fim, fazendo uma exposição sobre a superioridade de Jesus sobre todo o Antigo Testamento. E o clímax desse aqui é o apelo que ele faz no verso 22. Olha o que o escritor sagrado diz no verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e também lavado o corpo com água pura. O apelo do autor aqui, irmão, do autor sagrado, é fundamentado numa doutrina sólida. A base, que o apelo do autor aqui é uma solidez da doutrina e não a emoções. Ele chama os seus ouvintes a plena convicção de fé. Ele não diz assim, se o seu coração dizer, se o seu coração tocar, se você sentir um frio assim na espinha, se você sentir emocionado, se tiver aquele queimou no coração. Não, ele diz assim, aproxime-se com inteira convicção de fé, com certeza, a base sólida doutrinária. E a conclusão dele, então, é que esta hora é a hora da decisão. A gente não decide nada sob forte emoção, irmãos. A gente se decide, toma decisões sob bases de convicção, sob crenças fiéis e verdadeiras, que se faz as escolhas e as decisões que nós tomamos. É como se eles dissessem, vocês se aproximam de Deus por meio de Jesus. Faça o que Ele deseja, ou vocês estão condenados eternamente. Porque no reino de Deus não existe neutralidade. Crente não pode ficar em cima do muro, irmãos. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Crente não pode ficar em cima do muro. Como diz a canção do Carlinhos Félix, de que lado você está? De que lado você quer ficar? Você tem que decidir. Esta é a hora da decisão. E eles ouviram a verdade, diz o texto sagrado, foram iluminados, provaram o dom celestial, experimentaram a bondade da palavra de Deus. Por isso que o autor diz que eles são indesculpáveis. Qualquer pessoa que vem para a igreja, vem para o contexto da igreja, ouve a palavra, é instruído pelas pregações, pelo ensino da escola dominical, pelos cultos nos lares, não importa. Se depois ele abandonar a sua trajetória, a Bíblia diz que eles são indesculpáveis. Se aproximam de Deus, ao chamado do autor sagrado, se aproximem de Deus por meio do novo e vivo caminho que é Jesus. Sofra as consequências de viver nesse novo e vivo caminho, mas permaneçam firmes, inabalável na sua convicção de fé. A partir do momento que você aproxima de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você deve adorá-lo
da maneira que Ele ordena. Você deve adorá-lo da maneira que agrada a Ele. E qual que é a ordenação dele? Em espírito e em verdade. Hoje as pessoas acham que pode se chegar a Deus de qualquer maneira. Hoje as pessoas acham que pode adorá-lo da maneira que acha melhor. Isso é impossível, é impensável. Mas há pessoas que acham que pode fazer isso, chegar de qualquer jeito. E aí nós encontramos no texto sagrado, né, as recomendações, as orientações. Por quê? Porque eu devo ir à igreja, porque eu devo vir à igreja, porque eu devo ensinar as pessoas a irem ou a virem à igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o escritor de Hebreus diz que eu devo vir, ou devo ir, ou devo incentivar pessoas por causa da incomparável obra de Jesus. Se você olhasse ao seu redor e de repente não encontrasse nenhuma razão para você vir à igreja, ainda assim você teria na incomparável obra de Jesus. Como eu costumo dizer de vez em quando, depois da cruz, Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Quando você tiver qualquer dúvida sobre a igreja, olha para a cruz. Olha para a cruz quando tiver qualquer dúvida sobre a igreja. Ela é razão suficiente para eu frequentar a igreja e pertencer ao corpo de Cristo. A cruz de Cristo é razão suficiente. Ela representa a incomparável obra de Jesus. Por isso que no verso 19, o escritor sagrado diz: portanto, irmãos, temos plena convicção para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só, essa expressão por si só, portanto, revela que o autor sagrado, irmãos, está trazendo toda a doutrina ensinada até aqui para uma aplicação. Ele pega agora todas as implicações doutrinárias, tudo que eu ensinei para vocês até agora, do capítulo 1 até o capítulo 9 de Hebreus, tudo que eu ensinei para vocês agora, diz o escritor sagrado, sobre a superioridade de Jesus, sobre a superioridade da obra que Jesus fez no seu lugar. Pega tudo isso agora e é hora de aplicar a vida, aplicar ao dia a dia o ensinamento. Preste bastante atenção, porque o resultado final é esse: é permanecer na convicção de fé e permanecer congregando com aqueles que foram alcançados também pela graça de Jesus. Por isso essa palavra, portanto, muda o foco da discussão do autor, porque ele está dizendo assim: portanto, agora, depois que você já aprendeu tudo, agora pratique, coloque em prática agora. O portanto é um chamado à prática. O portanto aqui desse texto, você pode pensar que o que tem a ver esse portanto aqui? Esse portanto diz muita coisa, porque ele tem a ver com tudo que foi dito anteriormente. E por causa de tudo que foi dito anteriormente, agora é hora de você ter plena convicção para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E aqui a expressão irmãos não quer dizer que eles eram irmãos de igreja necessariamente, mas irmãos de sangue, porque eram todos hebreus. O escritor sagrado era hebreu e estava falando para um público hebreu. É irmão nesse sentido, não porque pertencia à mesma igreja. Ele diz, plena convicção. Parecia, e o que ele está ensinando aqui, irmãos, era um teste poderosíssimo para saber se aqueles cristãos que estavam diante daquela pregação tinham de fato se convertido. Por quê? Era para o judeu um escândalo pensar em alguém entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia fazer isso no contexto da lei. Mas agora, no contexto da graça, por meio do sangue de Jesus,
Diz o escritor sagrado que nós temos plena liberdade, plena confiança. Por quê? Porque até no tempo da lei, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar no Santo dos Santos, não sei se você sabe da história, tinha que amarrar uma corda nele. Amarrava uma corda na vestimenta dele, botava um monte de sino na roupa, porque se ele entrasse lá no Santo dos Santos e tivesse em pecado, ele cairia duro lá diante do altar, diante da Arca da Aliança, e ninguém poderia ir lá tirá-lo, teria que ser puxado pela corda. Então, por isso o autor sagrado aqui fala agora de plena, agora você pode entrar sem medo. Sabe por que você não vai morrer? Porque o sangue de Jesus já cobriu o seu pecado. O sangue e a graça de Jesus agora vai resolver o seu problema de pecado. Você pode chegar, Deus vai ouvir pecadores como eu e como você, por causa da incomparável obra do Senhor Jesus. Por causa do que Ele fez por você, por causa do que Ele fez por mim, nós podemos entrar com plena confiança no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus. O sangue de animais não tinha esse poder, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode fazer isso. Irmãos, então, aquilo que para os judeus era um sacrilégio, imaginar que alguém pudesse entrar no Santo dos Santos. O escritor de Hebreus está dizendo aos seus ouvintes: olha, Deus te deu um privilégio. Aquilo que era um privilégio só do sumo sacerdote no Velho Testamento, agora é seu também. Deus te deu esse privilégio de você se tornar seu próprio sacerdote, seu próprio representante. Por isso que nós, os batistas, cremos no sacerdócio universal dos crentes. O que quer dizer isso? Cada crente tem liberdade de ir pessoalmente, individualmente, ao trono da graça de Deus, pela liberdade do Espírito Santo e pela cobertura do sangue de Jesus. É a única razão de não sermos consumidos pelo Senhor quando nós nos aproximamos dele para adorar. Irmão, se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse a graça de Jesus, celebrar um culto como esse poderia ser uma tragédia para nós. Muitos de nós, de repente, morreríamos simplesmente na celebração, mas somos acobertados, chegamos com inteira confiança e podemos, mesmo com nossas limitações, prestar um culto a Deus, por causa do privilégio que temos de ter comunhão com o Todo-Poderoso, de ver agora o trono de Deus, não como uma ameaça, mas como um lugar de misericórdia, de ver o trono de Deus não como um lugar de punição para o seu povo, mas do abraço de Deus, do carinho de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Por isso ele chama isso de plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Ele diz que é um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Um novo e vivo caminho, diz aí o verso 20, no texto que nós lemos, um novo por um novo. Por que é novo? Porque é diferente de todos os outros caminhos. Tudo que o homem tentou construir, que as religiões tentaram construir, se tornaram insuficientes para levar o homem até Deus. Por isso que Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que é o novo e vivo. A vida nós encontramos em Jesus. E Ele nos abriu. Diz o texto sagrado que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é, o seu corpo. Havia um véu lá no templo, lá no tabernáculo passado e depois no templo também, que separava o tabernáculo, separava o santo dos santos dos demais mortais. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, o véu do templo rasgou de alto a baixo. E diz que o véu é com o seu próprio corpo, isto é, com a sua carne, diz o texto aí. De alto a baixo, para
simbolizar que a iniciativa é de Deus, não é de baixo para cima, não é de cima para baixo. É Deus quem sempre toma a iniciativa de buscar o seu povo, para congregar o seu povo, para reunir o seu povo, para a adoração, para a comunhão e para o serviço. É Deus quem toma a iniciativa. E por isso ele diz que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Essa é a confiança que nós temos na pessoa de Jesus. Diz aí o verso 21 do texto que nós lemos. E essa confiança, irmão, só é plena, como eu já disse, por causa do sacrifício de Jesus. Ele exerce sobre uma superior aliança, sobre um superior testamento, sobre um superior sacerdócio. Ele exerce o ofício de sumo sacerdote diante do Santo dos Santos. Mais ou menos aquilo que Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só, não existe uma mediadora, uma corredentora, um corredentor, um comediador, não existe. E a Bíblia diz aqui, sobre a casa, sobre a família de Deus, diz o verso 21 aí, do capítulo 10, né? Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, todos aqueles que entram no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho criado pelo sangue de Jesus, eles têm participação em Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. E o texto diz, apresenta Jesus, Hebreus 2, 17, apresenta Jesus como irmão mais velho. E nós então nos tornamos membros dessa família de Deus, onde Jesus é o nosso irmão mais velho. A imagem é de uma casa, de uma família, na qual Deus é o dono e Jesus é o irmão primogênito que serve em favor dos outros irmãos. Aqui no contexto, capítulo 2 de Hebreus, verso 17, e capítulo 3, verso 6. E a casa de Deus hoje, definido como igreja. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo: se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, se você se achega a Deus, isso é, por meio de Jesus, você precisa então se achegar à casa de Deus. Não dá para você imaginar que pode se achegar a Jesus sem se achegar à casa de Deus. Essa que é a ideia do texto, que é a ideia do autor sagrado aqui, mostrando a impossibilidade. O texto aqui não abre nenhuma possibilidade para alguém dizer que pode pertencer a Deus sem pertencer à igreja de Deus. Todas as ilustrações do Novo Testamento para a igreja dá a ideia de participação no corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Então, o autor sagrado começa a preparar os seus ouvintes para as advertências futuras. Primeiro, os deveres verticais. O que são os deveres verticais? Os deveres que nós temos na nossa relação com Deus, que são os versos 22 e 23. E depois, os deveres horizontais, que são as responsabilidades que nós temos uns com os outros, como igreja, como corpo, como família de Deus. Os versos 22 e 23, olha o que se diz aí, só recapitulando: aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele disse assim: ó, nosso dever hoje é privilégio pertencer à família de Deus, é privilégio receber todos os benefícios que a obra incomparável de Cristo fez por nós, mas nós temos deveres para com esse Deus. Não podemos nos aproximar, não podemos nos apresentar de qualquer maneira diante desse Deus. Em outras palavras diz, aquele que começou não pode desistir. Aquele que diz que é crente, tem que permanecer crente até o final, servo de Deus até o final. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer nos que recuam. Os que recuam não trazem prazer ao coração de Deus. Na sequência, o escritor sagrado vai dizer isso depois. Lá no verso 38, 37, 38, 39 do capítulo 10, o escritor sagrado diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Verso 39, ele falando aos seus ouvintes, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ele está chamando o povo à convicção de fé. Somos daqueles que permanecem firmes na fé, para que a alma fica firme, intacta diante do Senhor. Irmão, todo esse conhecimento sobre o sacrifício e sobre o ofício de Cristo não são suficientes. A pessoa precisa colocar os pés no novo e vivo caminho. A pessoa precisa adentrar, precisa correr esse caminho até o fim. Não basta só saber verdades sobre Jesus, não basta só saber verdades sobre Deus, não basta só saber verdades sobre a palavra de Deus, não basta só saber verdades sobre a igreja, se você não assume um compromisso público e não assume um compromisso no particular diante de Deus, de que você é filho de Deus, de que você foi um alcançado pela graça de Deus. Não basta dizer que você conhece, se você não pratica os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Todos aqueles que aceitam o convite para o reino, para pertencer à igreja, precisam saber que você tem privilégios, mas que você também tem deveres. Tem gente que acha, irmãos, que pode amar a Deus e não a igreja. Há pessoas que acreditam que pode servir e amar a Deus sem servir e amar os membros da igreja, o membro do povo de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, a Bíblia diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Olha só, irmãos, ele primeiro chama aos compromissos, aos deveres da aproximação com Deus, do vir à igreja, da forma como eu preciso vir à igreja. Ele diz: com coração sincero e verdadeiro, vir para a presença de Deus com um anseio genuíno, com um desejo sincero, puro, de estar na presença de Deus. Deus busca adoradores. A Bíblia diz que o adorem em espírito e em verdade. A igreja deve ser um lugar de pecadores, sim, mas pecadores salvos pela graça, pecadores arrependidos, pecadores cheios de vontade de mudar de vida, de ter a vida transformada, de adorar de uma forma genuína, de uma única forma, genuína e verdadeira, ao Senhor Jesus. Nós nos achegamos com pecados. Todos nós que nos achegamos à igreja, nos achegamos com nossos pecados, mas não podemos esconder isso. É hipocrisia esconder os nossos pecados.
atrás de nossas máscaras comportamentais. Nós nos achegamos com o nosso ser, ansiando, desejando pela verdadeira verdade libertadora de Deus. Isso fala de chegar à igreja com um coração que anseia verdadeiramente cantar louvores ao único que é digno de louvor, com a alma despojada, sabendo que não é por merecimentos pessoais que eu estou aqui, mas pelos merecimentos de Cristo, pela incomparável obra de Cristo em meu lugar, em meu favor. E é preciso então pedir ao Senhor, irmãos, que nos vista diariamente com o cinturão da verdade. Todo dia que eu vou prestar um culto a Deus, eu preciso ser vestido e revestido com o cinturão da verdade. Eu preciso ser verdadeiro diante de Deus e diante dos meus irmãos. Por isso o convite aqui é: apresente-se com um coração sincero e verdadeiro, tendo os corações aspergidos com o sangue de Jesus. Ou seja, com a consciência de que você é pecador, mas ao mesmo tempo com a certeza de que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, de que nada pode roubar de você a alegria de pertencer ao povo de Deus, de que nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem os meus e nem os seus pecados. Por isso que a Bíblia diz que nós somos purificados de uma consciência culpada, de uma má consciência, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A culpa geralmente trava um pouco as pessoas, irmãos. O sentimento de culpa muitas vezes imobiliza o coração, o caminhar das pessoas. A culpa é como uma corrente que prende os pés da pessoa para ela não se achegar a Deus e para ela não estar gozando da alegria e da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. A culpa faz com que a gente crie sentimentos, ressentimentos dentro de nós. A culpa é como um muro que nos impede de achegar com confiança ao trono da misericórdia e da graça de Deus e experimentar a cura e a libertação. Por isso nós não podemos ficar presos na nossa culpa. Por isso temos que chegar diante do Senhor com os corações aspergidos pelo sangue de Jesus, purificados da má consciência, dos maus pensamentos, das más intenções, tendo o corpo purificado com água pura. A água pura aqui simboliza a palavra. Você foi lavado pela palavra de Deus, santificado pela palavra de Deus. Não só o nosso interior, mas todo o nosso ser, diz a palavra de Deus. Quando ele diz, tendo os corpos lavados com água pura, está falando todo o nosso ser, sendo moldado o nosso caráter na imagem do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo, por causa ou por meio da palavra de Deus. Irmãos, quando nos aproximamos de Deus, no culto de domingo, ou nos cultos semanais, nas devoções pessoais, devemos nos aproximar de Deus com sinceridade, com um coração que anseia pela presença de Deus. Nós queremos uma geração que busque mais a face de Deus do que os sinais de Deus. É um anseio do nosso coração por uma geração assim. Sinceridade, a nossa sinceridade deve se dar pela obra redentora de Jesus na cruz, pela obra regeneradora de fazer nascer de novo do Espírito Santo e do sangue que é aspergido sobre nós, que nos faz nascer dessa água regeneradora do Espírito e purifica as nossas mentes, para a gente entender exatamente o que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. É isso que a Bíblia nos diz, e diz: apeguemo-nos com firmeza e esperança, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, essas
coisas, primeiras 3 coisas principais para quem se adentra no novo caminho: ter sinceridade, plena convicção de fé e se apegar com a esperança naquele que prometeu, que deu as promessas. Por isso, devemos pensar: por que eu devo ir à igreja? Por todas essas razões alcançadas por essa obra incomparável de Jesus. Nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. De acordo com o apóstolo Paulo, nós somos a igreja. E nós entramos então como igreja com corações sinceros, desejando verdadeiramente adorá-lo, fazendo tudo possível. Eu falei aqui hoje pela manhã, que o domingo é do Senhor, irmãos. Devemos nos preparar para isso. Eu não sei como é que você prepara para o domingo, como é que você se prepara para vir a um culto. O culto não começa às 19h30. O culto começa na hora que você sai de sua casa. O culto começa na sua semana, durante a sua semana, o seu preparo. É preciso sair de um culto como esse já pensando: o que Deus tem reservado para mim no domingo que vem. Hoje Deus falou comigo dessa forma. Como é que Deus vai falar no meu coração no próximo? E ficar remoendo, ruminando essa palavra durante a semana inteira, pela satisfação de ter encontrado uma obra tão incomparável de Cristo Jesus por nós. Os privilégios são muitos, irmãos. Acesso à presença de Deus, ter o coração limpo e purificado, ter uma mente purificada. Não há nada nesse mundo que pode dar a você essas 3 coisas. Não há nada nesse mundo. A igreja, para muita gente, pode ser um lugar ruim, mas se você sair lá fora, não vai encontrar nada melhor do que a igreja. A igreja é lugar de restauração, lugar de adoração, lugar de cura, de nascimento, novo nascimento. Igreja é lugar de relacionamentos saudáveis. Nós devemos ter prazer de vir a esse lugar. O autor então nos ensina essas coisas maravilhosas. E eu estou falando apenas aqui do ponto de vista dos deveres para com o Senhor, os deveres verticais. Na próxima semana eu quero meditar com os irmãos sobre os deveres horizontais. Por que eu devo frequentar a igreja na minha relação com os meus irmãos em Cristo Jesus? Mas hoje vamos ficar por aqui, nesta expectativa. O que Deus tem reservado para mim no próximo domingo? Se Ele me permitir viver, me der a graça de estar aqui, eu quero aprender mais de Ti, Senhor, por causa do que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Amém? Deus complete com certeza esta palavra e nós entendamos os privilégios e as responsabilidades que nós temos para com a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por esta palavra nesta noite. Te pedimos que nos ajude agora a ruminá-la, a pensar, a meditar em tudo que foi falado aqui, Senhor, de maneira que o nosso comportamento em relação à igreja seja mudado, seja moldado pela grande e incomparável obra do Senhor Jesus, dessa superior aliança que nós temos pelo sangue de Jesus. Que o nosso comportamento em relação à igreja possa ser de fato transformado, porque o nosso relacionamento com o Senhor também será transformado pelo poder da Tua palavra, Pai. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa expectativa, Deus, para com o Teu povo, para com a Tua igreja. Nós oramos assim nesta noite, confiadamente, na obra de Cristo em nosso lugar, em nome de Jesus. Amém. Que o maravilhoso amor de Deus Pai,
a preciosa graça do Senhor Jesus, que nos faz adentrar no Santo dos Santos, e a comunhão, consolação e unção de poder do Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus reunidos agora nesse lugar, nessa casa de oração, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.